Bora lá então, vamos lá para mais uma questão aqui de geografia. Questão esta que tem tudo a ver com história também, mas caiu na nossa prova aí de geografia. Então observe com atenção o organograma a seguir. Olha só que legal. Então a gente tem aqui, ó, o sistema capitalista, onde ele se ramifica aqui, ó, para o keynesianismo e o neoliberalismo. Legal? Gravado isso daqui, então, sistema capitalismo que vai se ramificar ali no keynesianismo e no neoliberalismo. Vamos ver o que é o keynesianismo e o neoliberalismo, certo? Vamos lá. Então, quando eu estou falando do keynesianismo, né? Que bicho é esse? Keynesianismo foi proposto, né, por um cara chamado John Maynard Keynes. Então, era um economista, né, que ele propôs o seguinte: a ideia dele é que para uma economia fluir legal, para uma economia boa num país, o governo, o Estado deve intervir. Deve intervir como? Né, fazendo grandes obras, por exemplo, né, contratar gente, fiscalizar, proibir algumas coisas. Então deve estar, o governo, o Estado deve ser atuante. Esta é o que você tem que gravar sobre o keynesianismo. Estado atuante na economia, certo? Só que o keynesianismo, ele foi adotado por um presidente muito importante de um país muito importante. Ele foi adotado por Franklin Delano Roosevelt. Não sei se você já ouviu falar esse nome. Roosevelt. Era o presidente dos Estados Unidos. Então, o Franklin Delano Roosevelt, ele usou as ideias do keynesianismo na década de 30. De 30. 1930 ali, né? E este plano econômico, ele lançou um plano econômico chamado New Deal. Vamos contextualizar historicamente. Em 1929, houve a grande crise, quebra generalizada nos Estados Unidos que refletiu no resto do mundo. Bolsa de valores quebrou, foi uma crise em função da superprodução, certo? Que quebrou muitas empresas, muitas pessoas ficaram desempregadas, ou seja, a pobreza se alastrou pelos Estados Unidos. E o Franklin Delano Roosevelt, vendo aquela situação, ele pensou: não podemos ficar assistindo de camarote, vamos intervir. Então ele começou a usar as ideias do keynesianismo para recuperar a economia. Como? Fazendo grandes obras. Por exemplo, vamos fazer um grande aeroporto, vamos fazer uma estrada grande, uma ferrovia, né? Uma usina hidrelétrica. Por quê? O Estado ia pegar o dinheiro dele e investir numa grande obra. Oba, para fazer uma grande obra, você precisa de bastante gente trabalhando. Então você vai contratar, vai empregar muitas pessoas que estavam desempregadas. Essas pessoas que estavam desempregadas vão pegar o dinheiro que vão receber o salário e vão gastar no comércio. Então o dinheiro vai começar a circular, entendeu? Essa era a ideia. E no final das contas, ainda, essas grandes obras iam servir para a própria estrutura, para dinamizar o futuro, né? Ou seja, seja para escoamento de grãos, seja para transporte de pessoas, ou seja um hospital que vai acabar trazendo maior comodidade para a população. Então, essa era a jogada. E lá funcionou legal. Foi feito com muita seriedade lá, mas funcionou e deu uma boa recuperação na economia dos Estados Unidos. Beleza? Então, este é o keynesianismo.
Falou em keynesianismo, é a atuação do Estado, é ou não é? É, né? A outra palavrinha lá era o neoliberalismo. E aqui eu já faço uma ressalva. É tudo junto, tá? Só que eu separei de maneira proposital. Porque neo significa novo. Então, o neoliberalismo significa que é um novo liberalismo. Mas o que é o liberalismo? O liberalismo clássico, ele veio lá atrás, né, em confronto com a ideia do mercantilismo e tudo mais. Só que o que o liberalismo, o neoliberalismo tem em comum? Qual que são as ideias dele? As ideias são que o Estado não deve intervir na economia, ou intervir o mínimo possível, deixar a economia rolar solta. Né? Então o Estado não tem que ficar colocando dinheiro, não tem que ficar colocando imposições, tem que deixar o mercado se regular. Que ele diz que se deixar o mercado se regular, no longo prazo, né, só vão ter as empresas que prestam bom serviço, porque assim, se uma empresa não presta bom serviço, com o tempo o pessoal vai deixar de contratar ela. Então só vai ficar as boas, só vão ficar as empresas que fazem produtos de qualidade e assim por diante. E os patrões vão pagar um salário justo, e a pessoa que trabalha melhor vai ganhar mais, e por aí vai. Sem o Estado ter que ir lá meter a mão, se ficar atrapalhando ou ajudando, entendeu? O Estado é um mero espectador. A ideia do neoliberalismo é isso, deixar o Estado assistindo a economia ou intervir no mínimo possível. Essa é a ideia básica, beleza? Tá legal. Então, tendo isto em vista, vamos ver as questões, né? Ó, o organograma acima, né, que era aquele lá, capitalismo, keynesianismo e neoliberalismo. Exibe duas versões distintas do sistema capitalista, legal. Planejadas em diferentes épocas, ok? Intrínsecas à economia de mercado, contudo diferenciadas por características marcadas por oposições conjuntas. Sobre elas, analise os itens a seguir. Então vamos lá. A primeira diz, o primeiro item diz o seguinte: o keynesianismo defende a ampla intervenção do Estado na economia, enquanto que o neoliberalismo aceita uma intervenção mínima do Estado na economia. Perfeito, questão perfeita. É tudo que a gente acabou de ver. Legal? Segundo, o keynesianismo é favorável ao aumento de gastos públicos. Sim, ele é favorável ao aumento de gastos públicos exatamente nesse tipo de coisa. O Estado vai investir para ter um retorno, para movimentar a economia, tá? Enquanto que o neoliberalismo estimula o estado de bem-estar social. Epa, peraí, vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Estado de bem-estar social. É o welfare state, né? O que é o estado de bem-estar social? O estado de bem-estar social são modelos que funcionaram muito bem em alguns países social-democratas da Europa, como Noruega, Dinamarca, Suécia e por aí vai. Agora pensa comigo, o que esses países aí têm em comum? Ora, qualidade de vida legal para os seus cidadãos. Desigualdade social baixa. É ou não é? Serviços públicos prestados com eficiência, com qualidade, com agilidade, né? Tanto na educação, quanto nos transportes, quanto na saúde, são exemplos. Então, o bem-estar social é isso. Porém, saiba que nesses países o Estado interviu muito. Então, o Estado é um grande fiscalizador, né? As escolas são públicas. Então, o Estado está muito presente nesses países que conseguiram chegar nesse patamar do bem-estar social. O Estado foi muito atuante, foi muito presente, tá legal? Para regular todas essas movimentações, né, sociais e econômicas. E agora vamos ver o que a questão falava ali, ó. Enquanto que o neoliberalismo estimula o bem-estar social, não, não, não. O neoliberalismo não vai ter nada que ver com o bem-estar social. Tá falso essa daqui.
Terceira, o keynesianismo propõe a geração de emprego por intermédio da receita pública. Perfeito. Enquanto que o neoliberalismo defende a abertura econômica dos países. Ótimo, perfeito. O que seria essa abertura econômica dos países? Seria a gente diminuir, né, ou eliminar as barreiras econômicas entre países, deixar o mercado livre mesmo. Por exemplo, se uma empresa alemã quer fabricar alguma coisa aqui no Brasil, está liberado. Bem como se tiver uma multinacional brasileira que queira fabricar alguma coisa lá na China, está tudo liberado. Então, isso é abertura econômica. Deixar a economia globalmente rolar. Beleza? Então, a 1 e a 3 está correta até agora. A 4. O keynesianismo critica o pensamento econômico clássico. Legal. O que é o pensamento econômico clássico? O pensamento econômico clássico, né, um dos sujeitos mais conhecidos é um tal de Adam Smith. Tido por muitos como o pai da economia, do pensamento econômico. Então, o Adam Smith ele tinha uma ideia. Ele falava da mão invisível do mercado. Ele falava que o mercado, no longo prazo, ele se autorregulava, né? Ou seja, o Estado não precisava intervir, porque o mercado, sim, tem o que chamava, ele criou esse termo, a mão invisível, né, do mercado. Então, o keynesianismo, pensa assim, ó, seu pensamento clássico, né, falava para o Estado não intervir, pois existe uma mão invisível, o mercado se autorregula, e o keynesianismo fala que o Estado tem que intervir? Com certeza. O keynesianismo critica o pensamento econômico clássico, correto. Enquanto que o neoliberalismo busca aplicar os princípios do liberalismo clássico. Legal também, tá fazendo sentido. Por mais que a gente tenha o liberalismo e o neoliberalismo, né, eles se conversam. Porque o neoliberalismo ele é como se fosse um upgrade do liberalismo, em função da época, porque muita coisa mudou. Então, muitas coisas mudaram, então foi uma adaptação à nova realidade mundial. Né? Eles não foram contra o liberalismo clássico, eles seguiram a mesma linha. Né? Então, aí surgiu o neoliberalismo. Então, a 4 está correta, não está? Perfeito. Legal. A 5. O keynesianismo critica o princípio da mão invisível. Sim. Mão invisível, economia, pensamento econômico clássico do Adam Smith. Critica. Tá perfeito até essa vírgula. Enquanto que o neoliberalismo critica a privatização de estatais. Epa, aí não. Sabe por quê? Porque o neoliberalismo é um fervoroso favorável à privatização estatal. Então, o que é a privatização estatal? Você pega estatais, que são empresas públicas, que têm 100%, ou pelo menos uma boa parte dela de dinheiro público, e privatizar, para que algum grupo privado compre ela. Né? Estatais são muito utilizadas em questões estratégicas, em áreas estratégicas, como, então isso é muito comum. A gente tem estatal na área de energia elétrica, na área de saneamento, água e saneamento, mesmo às vezes na área de minerais ou petróleo. Então, isso daí não condiz, porque ó, o liberalismo ele é a favor das privatizações, ele quer que tudo seja privatizado, porque sendo tudo privatizado, menos coisa está na mão do Estado, percebe? Então ficou a nossa opção D, né? As corretas, ele quer apenas estar correto que se afirma em 1, e 3 e 4. Legal? Uma questãozinha aí que caiu, tá? Que envolve bastante conceito. Claro, nesse tipo de questão você tem que saber jogar aqui com as opções aqui também, né? Mas aí a gente vai de uma em uma aí dando a explicação.